Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia já em Hebreus, um texto que nós temos meditado nesses dias, capítulo de número 11. Nós queremos repartir, compartilhar, revisar. Deus tem muito falado a nós nesses dias acerca da fé que enxerga o invisível. E nós queremos, dentro desse tema, daquilo que Deus tem proposto a nós, entender e olhar para a vida de Moisés como um líder que veio estabelecer destino. Preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite, irmão. Moisés nasceu para cumprir um propósito. Quando você lê Hebreus 11, eu queria ler a partir do 22, porque há uma conexão. Todo sonho se estabelece para cumprir um propósito. E quando você lê Hebreus 11, 22, José, ele vai fazer menção, ele vai predizer que tudo que Deus moveu é porque havia um projeto, um plano, um propósito, um destino. Então eu quero com vocês nessa noite olhar para a vida de Moisés. Eu não olho Moisés como um homem, eu olho Moisés como a semente de um propósito. Todo sonho de Deus passa para cumprir um propósito. Então José, a Bíblia diz no texto de Hebreus, pela fé, o José, ele faz menção acerca da saída do povo do Egito. Ele prevê algo o Espírito Santo estava promovendo naquele coração. Então, todas as vezes que nós sonhamos o sonho de Deus, a nossa mentalidade tem que ser de liderança de pessoas que compreendem que Deus, por aquilo que Ele projetou, por aquela visão, Ele quer cumprir um destino. Então você começa a entender porque a Bíblia diz que pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, alguém maduro, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Queridos, a primeira coisa que eu aprendi nesses dias com os temas é que todo sonho projeta em nós um destino. Quando você lê o versículo 22, você fica olhando José, apontando algo. Então presta atenção, nessa noite há algo da parte de Deus apontando para mim e para você. Há algo que nós temos que compreender, que os sonhos, os projetos de Deus é para cumprir um propósito. E quando você olha para Moisés, você olha o nascimento de um propósito. Como isso é feito? Como isso acontece? Líderes de destino não podem ficar escondidos. A Bíblia diz aqui no versículo de número 23, que pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado. Por um período, quando a gente vai em Êxodo capítulo 2, a partir do verso 2, você começa a compreender isso. Há algo que não pode ficar escondido. Há algo, irmão, que não pode ficar ocultado. Deus nos chamou para cumprir um propósito. Um líder de destino é alguém que não fica ocultado. Deus tem um projeto maior na vida. Deus tem algo grande. Então a Bíblia vai falar da sua casa, da sua família, e eu olho como aqueles que são intercessores de um projeto.
E se você dizer, pastor, mas eu não tenho família, a Bíblia diz que existe um sumo intercessor, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o nome dele é o Espírito Santo, qual nós estávamos aqui pedindo para que ele derramasse sobre nós. Há um destino, há um propósito no coração de Deus. E sabe, irmão, quando eu olho para essa palavra, eu começo a entender que líderes de destino não ficam escondidos. Não tem como ocultar. Por maior que seja a fúria do inimigo, olhe para Jesus. A semelhança do que é a vida de Moisés. Na dimensão de Moisés, o libertador de uma nação. E na dimensão de Jesus, o salvador de toda a humanidade. Um líder de destino nasce num ambiente de perseguição. Um líder de destino nasce num ambiente de ameaça. Mas sabe, amados, Êxodo capítulo 2, versículo de número 2, preste atenção nisso. Algo que tem me surpreendido nesses dias é entender algo da parte de Deus. Êxodo capítulo 2, verso 2, até o verso 10. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, e vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava, e teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? E respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Atente a isso. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. E ela lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Querido, líder de destino não são pessoas comuns. Sabe como eu olho o nascimento de Moisés, irmão, como o novo nascimento da igreja. Ninguém que é tirado das águas não é imprimido numa identidade de produzir um destino, um propósito. Eu olho para Moisés dessa maneira. O nome dele é aquele que é tirado das águas. Então as águas é uma marca que demonstra que toda pessoa que é tirado das águas, toda pessoa que estabelece em cumprir um destino, e as águas, elas vêm como uma marca, ela não é uma pessoa comum. Quando você olha a fé de Moisés, não é de um homem comum. Havia uma identidade. Você não nasceu de novo para ser uma pessoa comum. Você nasceu de novo para ser uma pessoa que cumpre destino. Você nasceu de novo para ser uma pessoa que cumpre propósito. Você passou pelas águas, porque Deus marcou a tua vida por meio de uma aliança, para ser uma pessoa incomum, para cumprir o destino na sua geração. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmão, você olha Jesus cumprindo isso, você olha Moisés cumprindo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que um líder de propósito, ele nasce para enxergar o invisível. Então, o deserto, ele passa a ser uma escola. Por que Moisés foi para o deserto, irmão? Porque ele precisava ser treinado. Havia uma marca na vida de Moisés. Querido, não é fácil renunciar ao palácio.
Não é fácil renunciar aos prazeres desse mundo. Como alguém criado no palácio poderia ter um registro de renúncia de algo que humanamente parecia prazeroso? Porque Moisés sabia quem de fato ele era em Deus. Todo líder de destino sabe quem ele é em Deus. Por quê? Porque ele tem nele imprimido essa marca. Tudo o que acontece quando nós lemos aqui no versículo de número 3, é Deus no controle. Deus é o único que pode dar sentido a todas as coisas na nossa vida. É Ele que tem o controle de todas as coisas. Ele é o provedor, o provimento na nossa história. Pessoas que entendem que as águas o marcou, que nós não nascemos para ser uma pessoa igual. Não, querido, na nossa geração, Deus permitiu que eu e você estivéssemos para que nós sejamos diferença na nossa geração. Quantas pessoas estão aprisionadas? Quantas pessoas estão cativas no Egito dessa geração? Porém, Deus sempre levanta pessoas que são marcadas para cumprir destino. E sabe, irmão, quando eu olho para isso, eu olho para a igreja, eu olho para mim, eu olho para você. Deus nos chamou, Deus nos marcou. A igreja nasceu para um fim, porque senão todo o sonho do coração de Deus seria desperdiçado. Todo o sonho que Deus entregou a José seria desperdiçado. Mas quando José está para partir, está para morrer, ele começa a fazer menção. E logo em seguida, Hebreus começa a narrar um novo tempo, uma nova etapa. Começa a dizer acerca de Moisés. Começa a falar de alguém que é retirado da água. Mas é retirado da água para quê? Qual é o propósito? O que Deus estabeleceu? O que Deus tinha para a vida de Moisés? Então você começa a entender. O grande desafio para mim e para você, querido, é entender, é crer que se nós nascemos de novo, nós fomos chamados por Deus para cumprir um propósito nessa terra. E entender isso fará toda a diferença na nossa vida e na nossa história. Amém? Você pode dizer para quem está ao teu lado, você é um líder de destino. Você não é uma pessoa comum. Você também saiu das águas para um fim, para um propósito muito maior. Quando nós olhamos, amado, essa palavra destino fala de um evento significante. É uma palavra em hebraica, Mazal Tov, que é a mesma palavra acerca da palavra sorte, não como o jogo de azar. Mas é uma palavra que define que Deus estabeleceu um destino, um evento significante aconteceria. Então uma pessoa nascida de novo, ela nasceu para viver coisas significantes, de um projeto maior que está no coração de Deus. Quando nós olhamos, nós percebemos isso. Deus é um Deus de propósito. Isaías 26, versículo 3. Fala que manter a paz, querido, ser seguro, é compreender o propósito de Deus na nossa vida. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, quando você entende o propósito de Deus na sua vida, você pode passar por momentos difíceis, você pode ter sido gerado na perseguição, você pode ter sido gerado num momento de ameaça, como nasceu Moisés. Mas uma marca foi imprimida de alguém que nasceu para cumprir um propósito e para viver o destino da vontade de Deus na sua vida. Quando nós entendemos isso, irmão, nós temos paz. Porque a nossa confiança não fica na gente.
Então você começa a entender por que Moisés passou pelo deserto. Porque o deserto se torna escola na vida de algumas pessoas. A Bíblia diz no capítulo 3 de Êxodo que Moisés cresce. Ele se retira para Midian, a gente já sabe, já ouvimos pregações. E ele vai desenvolver. E a primeira coisa que nós aprendemos no deserto é conhecer Deus. É saber quem verdadeiramente Ele é. É viver a experiência da sarça. É um fogo que vem imprimir em nós uma chama que não vai se apagar. O deserto serve, querido, para que a gente possa vencer as nossas debilidades, as nossas incapacidades, o medo diante da fúria do inimigo. Então, quando você lê Êxodo 3, você começa a perceber Deus trabalhando no caráter de Moisés, porque Moisés era um líder de destino. Irmão, viver 120 anos só no deserto, sem reclamar, e fazer do deserto o ambiente da busca da glória de Deus. Líderes de destino se alimentam da glória de Deus, porque eles sabem que tudo que vai fazer não faz por ele, mas faz pela unção, a presença e o poder de Deus que está sobre a sua vida. Moisés aprende no deserto. Deserto é escola, né? Mas não é moradia. Ninguém mora em escola. Escola a gente passa por prova, responde. Se não deu certo, passa de novo. Mas quando você responde corretamente, você sai da prova. O deserto passa. Então nós temos que aprender que líder de destino, o deserto produz nele essa identidade de enxergar o invisível. É quando você não tem no que se apegar. Você fica na dependência do maná. Você fica na dependência das cordonizes. Você começa a ser gerado no invisível, entendendo que Deus tem uma palavra e Ele não mente. E que de repente pode parecer tudo turvo no céu. Pode parecer que nada vai acontecer. Mas Deus sempre vai surpreender aqueles que esperam nele. Deus sempre surpreende aqueles que esperam nele. Moisés foi surpreendido. Ele tinha um problema de aceitação. Sabe o que eu aprendo, irmão? Deserto, Deus vence os nossos argumentos. No deserto, Deus vence os nossos medos. Quando Moisés tem a experiência da sarça, e Deus começa a imprimir nele, meu povo tem clamado, tem sido afligido, e Deus começa a dizer, vou te usar, Moisés. E ele começa a dizer, Senhor, eles vão perguntar, quem é o Senhor? Como é que eu vou chegar diante de Faraó para dizer alguma coisa? E Deus dá uma palavra a Moisés, diga que eu sou o que sou. E Moisés continua, irmão, porque é comum às vezes os líderes de destino ficar argumentando com Deus. Porque Deus, eu não sei falar. Porque Deus, quando eu chegar lá, o que eles vão dizer? Porque Deus, na minha cidade, como é que vai ser? Porque Deus. E Deus disse, Moisés, diz a eles que eu sou o que sou. Moisés, você tem que entender que você só vai. Quem é sou eu. Deus é verdadeiramente o grande eu sou. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus que faz, que realiza. Ele quer simplesmente usar a sua igreja. Por isso a Bíblia diz que Cristo é em vós a esperança da glória. É Ele que faz. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Líder de destino, irmão, é vencido nos seus argumentos. Ele começa a entender quem é Deus. O grande eu sou é Ele.
eu vou. Mas quem vai fazer é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Você pode ir, irmão, mas Ele é o grande eu sou na tua história. Comece a se enxergar não como uma pessoa comum. Pessoas comuns, querido, que não compreendem quem são, não conseguem responder a isso. Mas quando você olha para a Bíblia, você entende. Havia um sonho no coração. A Gênesis foi sonhar. Mas o Êxodo era se cumprir um destino. Então o destino tinha que nascer. E quando ele nasce, a impressão que a Bíblia diz é de alguém tirado das águas. Aquilo é uma identidade de que esse menino, essa geração, não é uma geração comum, mas é uma geração que é levantada para fazer toda a diferença. Pastor, onde mais está na Bíblia? Não foste vós que escolheste? João fala isso, mas eu vos escolhi, vos nomeei para que vá e dê fruto. Eu gosto muito de ler Efésios capítulo 1, versículo de número 4. Diga assim, um líder de destino é uma pessoa de enfrentamento. Amém? Irmão, bebezinho está enfrentando a morte. Bebezinho está enfrentando. A Bíblia diz, assim como nos escolheu antes, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quando nós nascemos de Deus, irmão, assim como Moisés é tomado das águas, nós nascemos para cumprir um propósito. E eu tenho crido que descobrir o propósito pelo qual estamos aqui é o que nos torna subir o primeiro degrau de uma vida bem-sucedida. Uma vida bem-sucedida é descobrir um propósito. Por que eu estou aqui? O que Deus tem para mim? Então eu começo a olhar para Moisés com essa marca, com essa impressão de alguém que veio cumprir. E por isso o deserto para ele é a escola que o treina, a fé que vê o invisível. Porque é alguém que começa a depender de Deus. É alguém que sabe que nessa história é Deus que vai à frente. Que nessa história é Deus que está guiando dentro das águas. Que nessa história é Deus que está providenciando os intercessores. Que nessa história há um propósito muito maior a se cumprir. Quando nós olhamos para isso, em Efésios capítulo 1, verso 4, nós começamos a entender. Amado, se você entender qual é o propósito de Deus para a tua vida, isso fará toda a diferença. Porque só pessoas que cumprem propósito, que sabem quem são, que entendem que há um destino, há algo que nasceu no coração de Deus para se cumprir, que projeta a fé no modelo de Moisés. Moisés foi treinado, querido. Uma gestão de ouvido. No deserto a gente aprende a ter gestão de ouvido. Tem gente aqui que está aprendendo a ouvir claramente a voz de Deus. Apocalipse chama a atenção, aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse nos alerta que a igreja precisa fazer gestão de ouvidos. Aprender a ouvir claramente a direção, o projeto e o plano de Deus. Mas quando nós olhamos esse texto, eu quero falar de algumas atitudes de um líder que produz grandes resultados. Hebreus 11, 23 diz que pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado de seus pais.
durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. E também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, verso 24, Moisés, quando já homem feito. A primeira atitude que expressa grande resultado é fazer boas escolhas. Como é que eu sei, irmão, que se eu estou fazendo boas escolhas? Porque toda boa escolha vai nos impulsionar o propósito de Deus. Toda boa escolha nos impulsiona ao destino, aquilo pelo qual Deus nos alcançou. Então Moisés, porque era maduro, quando nós amadurecemos e entendemos o que Deus quer, nós conseguimos fazer boas escolhas aos olhos de Deus, ainda que renunciar ao palácio apareça aos olhos dos homens, uma atitude insana, mas para um líder que sabe que nasceu para cumprir propósito, é o lugar da bênção de Deus na tua vida e na tua história. A primeira grande atitude é fazer boa escolha. Uma maturidade para assumir boas escolhas. Um divórcio é uma boa escolha, irmão. Para um líder de destino, como nós oramos. Então, o líder de destino, ele sabe renunciar. Ele sabe pagar preço. Ele não se seduz pelo sistema de Faraó. Não. Porque ele amadurece em cumprir propósito. Ele carrega a marca do seu destino, no seu DNA, no teu espírito. Ele sabe por que Deus o chamou. A igreja nasceu por meio de Cristo para cumprir um propósito. Mas Deus tem chamado a minha atenção para uma igreja que sabe cumprir o seu propósito e o seu destino. Uma igreja que está atenta, que não é seduzida por Faraó, que não é seduzida pelo palácio, e que tem homens, mulheres jovens, que primeiramente aprendem a fazer boas escolhas. A Bíblia diz aqui, versículo 24, que Moisés, pela fé Moisés, homem feito, ele recusou, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Um líder maduro, ele sabe fazer primeiramente boas escolhas, que o impulsionam, que o levam. Tem momento que nós temos que parar e pensar nas minhas escolhas. Elas precisam ser boas escolhas. E boas escolhas no reino espiritual sempre te impulsionam em cumprir a vontade de Deus nessa terra. Tudo que tem se levantado, toda escolha que te tira do propósito, ela precisa ser renunciada. Ela não pode fazer parte. Não. Porque Deus te marcou. Deus não nos chamou para ser pessoas comuns, irmão. Não. Eu olho para a igreja do Senhor, entendendo que Deus chamou a igreja, a escolheu para cumprir um propósito. A laranja frutifica a laranja, a laranjeira. O limão gera, o limoeiro gera, e o cristão gera. Então Deus tem me chamado a olhar para a igreja dessa maneira. Uma igreja que cumpre destino e propósito. Uma igreja que caminha segundo a sua identidade. E nessa identidade ela tem a capacidade de renúncia. Nessa identidade ela tem a capacidade de dizer não a Faraó. Nessa identidade ela não negocia. Ela prefere andar em deserto. Escute isso. Que fé é essa, pastor?
fé de alguém que entende o seu destino. É a fé de alguém que compreende o seu propósito. Que saiu para ser diferente. Deus nos chamou. Diga para quem está ao teu lado, Deus te chamou para responder de forma diferente. Diga assim, todo líder de destino não é governado pelo medo. Amém? A Bíblia diz, versículo 25, que pela fé ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Irmão, tesouro seduz. A gente tem que falar a verdade. Qual é o motivo de tantas pessoas com depressão? Qual é o motivo por que tantas pessoas perdem a paz? O que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25? Ele diz, olha, por isso eu te digo algo, que vocês não andem ansiosos pelo que haveis de comer, beber e vestir. Ele diz, não é a vida mais do que alimento e o corpo não é mais do que as vestes? Sabe o que mais traz ansiedade na nossa vida, irmão? É a construção do futuro. Mas quando você é um líder de destino, você entende, meu futuro está na mão do Senhor. Aonde eu estiver, Ele vai me sustentar, porque Ele me marcou. Jesus estava ensinando isso. Quando você é um líder de destino, você entende, quem te sustenta é Deus. A tua provisão vem dEle, te prepara. Porque é Ele que vai te surpreender. Ele só quer que vença os nossos argumentos. Ele só está nos conduzindo, irmão. Às vezes há pessoas que passam ainda por prova e deserto, porque não compreendeu ainda o propósito pelo qual o Senhor o chamou. Mas Ele te marcou, Ele nos marcou para cumprirmos um destino. Todo sonho de Deus, quando José começa a declarar, irmãos, fazer menção daquela saída, eu começo a entender que Deus está gerando um destino. É no meio de luta, de tribulação, de ameaça de morte, mas Deus coloca uma impressão de identidade. Deixa hoje Deus te marcar nesse culto, porque eu creio que Deus é Deus de coisas maiores, querido. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a vida. Deus não te chamou para ser governado por medo. Eu gosto de 2 Timóteo 1,7. Como é que eu construo essa história? Com aquilo que Deus me deu. Ora, Timóteo era um líder de destino. Estava num desafio. Irmão, quando o cajado passa para a nossa mão, é aí que é o problema. Quando a gente está tudo junto e misturado, você não sente. Quando Timóteo estava ali com Paulo, beleza, mas agora a coisa era diferente. E parece que Paulo dá uma olhada e diz, rapaz, você precisa entender que Deus não nos deu, 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia. Não vem de Deus. Com medo a gente não alcança nada. Ninguém constrói o destino, o propósito de Deus, movido por aquilo que Deus não deu. Então, de onde vem o medo, se não do pecado? Então, de onde vem a insegurança? Mas quando você se conhece, entende por que Deus te chamou. Você enfrenta o medo com coragem. Você não se vê derrotado. Você enfrenta os seus inimigos. Porque a Bíblia diz que maior é aquele que fez a promessa para a sua vida. Maior é aquele que fez a promessa. Moisés sabia que havia um Deus de promessa na vida dele, irmão. Por isso ele podia renunciar. Por isso ele não negociava. A Bíblia diz que o que vem de Deus não é um espírito de covardia. É por isso que o menino podia ficar escondido. Não.
Deus não nos chamou para viver escondido, não, irmão. Deus nos chamou para fazer diferença. É com enfrentamento. É entendendo quem somos nele. É compreendendo quem nós somos nele. Ah, não, é um egípciozinho. Não, é um príncipe do Egito. Não, é um líder de destino. É alguém que vai conduzir meu povo. Porque todo líder de destino vai trabalhar com multidão. Ele precisa se encontrar. A gente acabou de sair lá do encontro. E a gente começa a viver, irmão. Entender que Deus tem uma realidade para nos tocar. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel para completá-la até a vinda de Cristo. Líder de destino não é governado pelo medo. Versículo 27. Pela fé ele abandonou o Egito, Hebreus 11, 27, não ficando amedrontado. Querido, a cólera do rei, há um inimigo que vem senão roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Um líder de destino sabe que começar a vida sem ele, presta atenção nisso, é terminar a vida sem nada dele. Mas quem começa a vida com ele, com Deus, tem na sua vida toda a herança que Deus tem. E eu não falo de coisas materiais agora. Uma herança de autoridade. Uma herança, como está escrito, de poder, porque não dê espírito para vocês de covardia. Ou em outra versão, de medo. Como o faraó quer produzir medo. Como o faraó, como o inimigo reproduz uma notícia, irmão. Amedronta. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu, então, a construção de uma pessoa que sabe que Deus o chamou. É de enfrentamento do medo com coragem. É crer não. Quem me chamou é fiel para cumprir. Aonde estiver, Ele vai me sustentar, porque Ele é Senhor de todas as coisas. É você entender e quebrar todos os argumentos, dizer, não, Deus, eu não tenho mais argumento, tá? Não sei falar, usa meu irmão. Se o povo perguntar o que eu digo, também não sei o que digo para o povo. Às vezes a gente está assim, não sei o que digo para o povo. Mas o Senhor quis dizer, Moisés, eu é quem sou. E Deus está mandando dizer, eu é quem sou. É eu quem faço. Eu te uso. Eu te dou autoridade, eu te dou poder, mas eu é quem faço. É isso que fazia diferença. Moisés começou a entender que verdadeiramente Ele é o grande eu sou. Deus nos chamou para isso. Para como igreja entendemos isso. Eu preciso transicionar do sonho, de tudo que está no coração, de tudo que Deus gerou, em cumprir um propósito. E isso é o que nos torna capazes de renunciar, de guerrear, de dizer não ao palácio, de não ter medo da ira de Faraó. É eu compreender meu destino. Quantas pessoas têm andado na igreja, irmão, e não sabem. Mas se você também, como Moisés, foi marcado nas águas, pode ter certeza, Deus tem um propósito muito maior na sua vida. Há algo que Deus quer cumprir na sua vida e na sua história.